Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências, capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do sábado, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor, o sábado do Senhor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu pregar a Tua palavra, a verdade, que é a Tua palavra. Por isso, meu Deus, fique comigo, faça-me de mim o seu servo, para que eu possa pregar isso para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, povo de Deus. Eu sou o pão da vida. Abrem Mateus capítulo 4, versos 1 a 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer que Satanás nunca aceitou a profecia de Deus. Ele sempre tentou brecar, de a profecia que ela está em andamento. Principalmente quando o decreto de Artaxerxes, lá em 457 a.C., que era para fazer o muro lá de Jerusalém, que era para construir o muro. O que Satanás fez? Introduziu nos samaritanos, que era para tentar brecar Neemias para a construção do muro de Jerusalém. Mas, como Satanás não vence Deus nunca, Neemias construiu o muro, mas em 49 anos, uma enxada na mão, que era da construção, e uma espada na outra, que era para brecar os samaritanos, que era como se diz assim, de brecar, que era a construção dos muros de Jerusalém. Então, desde o começo da profecia das 2.300 tardes e manhãs, Satanás está brecando, está usando pessoas para brecar esta profecia, mas não conseguiu. Os 2.300 anos, aconteceu riscamente, aconteceu detalhadamente, à risca, que começou em 457 a.C. e foi até 1844 depois de Cristo. Então, quer dizer, aconteceu, Satanás não conseguiu e nem vai conseguir, porque ele, sempre perde para Deus, ele é um perdedor. Abre em Deuteronômio. Deuteronômio não, no livro DTN, na página 361 fala:
Próximo a Betsaida, na extremidade norte do lago, havia um lugar solitário, então embelezado pelo verdor da primavera, o qual oferecia convidativo refúgio a Jesus e aos seus discípulos. Para ali partiram eles, fazendo de barco a travessia do lago. Quer dizer, Jesus ia por todos os lugares a pregar o seu ministério. Em Lucas capítulo 9, verso 11, fala: E sabendo a multidão o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Era Jesus, né? Realizou muitas curas nesta terra. Ele foi, como se diz, nosso Salvador. No livro DTN, na página 364, da encosta contemplou ele a ondulante multidão, e o coração moveu-lhe de simpatia. Embora interrompido, prejudicado em seu repouso, não ficou impaciente. Ao observar o povo que vinha sempre, viu uma necessidade ainda maior a demandar-lhe a atenção. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Deixando o seu retiro, encontrou um lugar apropriado, onde os podia atender. Quer dizer, Jesus sempre atendeu o povo. Sempre foi sempre foi o pastor do rebanho. Ele nunca abandonou os seus filhos. Quem não o seguia, ele também não obrigava a segui-lo. Fazia a sua vida. Mas ele era o pastor do rebanho, era o pastor dos filhos de Deus. Em Mateus capítulo 14, versos 15 a 18, relata: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que não velas, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mistério que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traze-mos aqui. Quer dizer, que nada é impossível para Deus. Quando Jesus fala para Sara, mulher de Abraão, que quando ele falou, dentro de 1 ano, quando eu voltar, Sara terá um filho. Jesus falando para Abraão. Quando Jesus visitou Abraão no seu acampamento, e Sara, dentro de sua tenda, riu. Jesus perguntou para Abraão: Por que Sara riu? Aí, Abraão sem resposta, aí ela se aproximou, de Abraão, e perguntou, e Jesus falou para ela: Existe algo impossível para Deus? Quer dizer, os discípulos ali, duvidaram, do poder de Jesus. Que disseram que não tinha nem 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: Trai-nos aqui. Por quê? Não acreditaram no poder de Jesus, da cura. Aí continuando, agora nos versículos 19 a 21. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes,
E erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobrajavam 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e criança. Quer dizer, aí é abundante. Como se diz, comeram abundantemente. No livro DTN, na página 366, fala: o povo estava cansado e fraco. Havia mães com criancinhas nos braços e pequenos pendurados às saias. Muitos tinham permanecido de pé por horas. Haviam estado tão intensamente interessados nas palavras de Cristo que nem uma vez pensaram em sentar-se, e era tão grande a multidão que havia perigo de pisarem-se uns aos outros. Jesus lhes deu a oportunidade de descansar, mandando-os sentar-se. Havia no lugar muita relva e todos podiam repousar confortavelmente. Quer dizer, Jesus, além dos milagres, dava ao povo conforto. Como se diz, deixava o povo à vontade. Deixava o povo à vontade, para escutar as suas palavras. No livro DTN, na página 368, diz: depois de alimentada a multidão, havia ainda abundância de comida. Mas aquele que dispunha de todos os recursos do infinito poder disse: recolhei os pedaços que sobrejaram para que nada se perca. Essas palavras significam mais do que pôr o pão nos cestos. A lição era dupla. Coisa alguma se deve perder. Não devemos deixar escapar nenhuma vantagem temporal. Não devemos negligenciar nada que possa beneficiar um ser humano. Reúna-se tudo que diminua a necessidade dos famintos da terra. Quer dizer, Jesus também multiplicou pães e os peixes, mas também não deixou nada se perder, nada se jogar fora. Não desperdice comida. Eu falo para vocês. Se sobrar comida, em seu prato, joguem para algum animal, um cachorro. Joguem para eles comerem. Não joguem no lixo. Se você olhar para trás, tem muitas pessoas passando fome. Não desperdice. No livro DTN, na página 369, fala: no ato de Cristo de suprir as necessidades temporais de uma faminta massa de povo, está envolvida a profunda lição espiritual para todos os seus obreiros. Cristo recebeu do Pai, passou aos discípulos, eles os entregaram à multidão, e o povo uns aos outros. Assim, todos quantos se acham ligados a Cristo devem receber dele o pão da vida, o alimento celestial, e passa-lo a outros. No livro DTN, na página 370, relata: os discípulos foram o meio de comunicação entre Cristo e o povo. Isso deve ser uma grande animação para os discípulos dele hoje em dia. Cristo é o grande centro, a fonte de toda a força. Dele devem os discípulos receber a provisão. Os mais inteligentes, os mais bem dotados espiritualmente, só podem comunicar à medida que recebem. Não podem de si mesmos suprir coisa alguma às necessidades da alma. Só podemos transmitir aquilo que recebemos de Cristo, e só o podemos receber à medida que o comunicamos aos outros. À proporção que continuamos a dar, continuamos a receber, e quanto mais dermos, tanto mais havemos de receber. Assim estaremos de contínuo crendo, confiando, recebendo e transmitindo. Quer dizer, sempre acreditando nas palavras de Deus, sempre acreditando em pregar a boa hora, da palavra de Deus. Ainda continuando na página 370 do livro DTN, há em nossa obra para Deus risco de confiar demasiado no que pode fazer o homem.
com seus talentos e capacidade. Perdemos assim de vista o ombreiro mestre. Muito frequentemente, o ombreiro de Cristo deixa de compreender sua responsabilidade pessoal. Acha-se em perigo de exminir-se a seus encargos, fazendo-os recair sobre as organizações, em lugar de apoiar-se naquele que é a fonte de toda a força. Grande erro é confiar em sabedoria humana ou em números na obra de Deus. Quer dizer, soberania de obra humana nunca deu certo, né? Continuando na página 370. O trabalho bem-sucedido para Cristo não depende tanto de números ou de talentos, como da pureza de desígnio, da genuína simplicidade, da fervorosa e confiante fé. Devem-se assumir as responsabilidades pessoais, empreender os deveres pessoais e fazer esforços pessoais em favor dos que não conhecem a Cristo, em lugar de transferir vossa responsabilidade para alguém que julgais mais bem dotado que vós. Trabalhai segundo vossas aptidões. No livro DTN, na página 381, relata: Jesus não os esquecerá. O vigia vira da praia aqueles homens possuídos de temor, em luta com a tempestade. Nem por um momento perdeu de vista os discípulos. Com a mais profunda solicitude acompanhava seus olhos o barco sacudido pela tempestade, com sua preciosa carga, pois esses homens deviam ser a luz do mundo. Quer dizer, Jesus não deixou para trás os discípulos no meio de uma tempestade que era nervosa, que era uma tempestade que, cara, nenhum barco, nenhum navio, cara, ficava naquele mar. Cara, o mar estava agitadíssimo. Jesus saiu do barco que os discípulos estavam, ele começou a andar sobre o mar, mas não esqueceu de nenhum. Ele não esqueceu de nenhum dos 12, que era veio para buscar os discípulos, que era para provar o seu poder, para provar que ele era o dono do mar. É o dono do mar. Cara, Jesus fez os céus e a terra, e tudo que nelas existe, e tudo que nelas há. Abre Mateus capítulo 14, versos 26 a 29. Relata: E os discípulos, vendo-o andado sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir-te contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Isso é ter fé. Isso é acreditar que quando Deus fala com você, quando Deus fala, cara, cara, você consulta um sacerdote, cara, um pastor, cara, que tem fé, cara, não esses pastores, cara, falsetas, cara, que existem hoje, cara, que só quer ganhar dinheiro, mas que é temente a Deus, que consulta a Deus. Quer Deus mandar você fazer alguma coisa de bem na sua vida? Cara, faça, cara, tenha fé, cara, acredite. Em Mateus capítulo 14, versos 29 a 33, relata: Mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Quer dizer, quando Jesus falou para Tomé, que ela precisou ver para ter fé, para acreditar, que aconteceu que aconteceu com os discípulos. Eles precisaram ver que era o poder de Jesus, que é Deus, para acreditar que ele era o Filho de Deus.
Em Marcos, capítulo 6, versos 52 e 53, relata: Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. Quer dizer, os discípulos até quero ver que Jesus, desde quando Jesus escolheu Pedro, ele escolheu, que era João, que ele escolheu os 12 discípulos na primeira ida dele ao barco, né, ao mar, que estavam os barcos de Pedro e de João, eles eram para já acreditar que era que ele era o Filho de Deus, que era porque para escolher, que era para saber o nome deles já de cara, sem eles falar o nome deles, que era que ele que era diferente, que era o Filho de Deus, que era o Messias que estava esperando. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 22 a 24, fala: No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrará com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sozinhos. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Quer dizer, as pessoas estavam tão introduzidas com Jesus que iam atrás dele, que era para escutar a palavra. No livro DTN, na página 385, relata: Mas o povo não queria receber esta declaração de divina verdade. Seus corações descontentes indagavam por quê. Se Jesus podia realizar tão assombrosas obras como as que tinham presenciado, não podia dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-lo de seus opressores e exaltá-lo ao poder e à honra. O fato de ele pretender ser o enviado de Deus e, todavia, recusar ser rei de Israel era um ministério que não podiam penetrar. No livro DTN, na página 386, relata: A figura empregada por Cristo era familiar aos judeus. Moisés, por inspiração do Espírito Santo, dissera: O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. E o profeta Jeremias escreverá: Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo do meu coração. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, e em Jeremias capítulo 15, verso 16. O ensino dos profetas tornava clara a profunda lição espiritual do milagre dos pães. Essa lição estava Cristo procurando penetrar aos seus ouvintes na sinagoga. No livro DTN, na página 390, fala: Como a vida física se mantém pela comida, assim é espiritual mantida pela palavra de Deus. E toda alma deve receber por si própria vida da palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Não haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra. Continuando na página 390 do livro DTN, ao alimentarem de sua palavra, acharão que ela é espírito e vida. A palavra destrói a natureza carnal, terrena e comunica nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador. Pela transformadora influência de sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo. Torna-se uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio, e o coração adquire a semelhança divina.
É isto que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é, comer o pão que desce do céu. Com certeza, você lembra do tempo de Moisés? Que o maná caía, o maná caía do céu, era o pão que caía em todas as manhãs para o povo israelita. E isso foi aquela lição de hoje. Eu sou o pão da vida, da palestra Fé, Vida e Evidências. Cara, esse relato, essa lição maravilhosa, que era que Jesus deixou para nós, é verdadeiramente a graça que devemos, que era de se apegar, que era de acreditar, ter fé, e sim, quer acreditar em Deus, quer aceitar as suas leis, quer andar seguindo os mandamentos, os 10 mandamentos, aceitar Jesus em nossos corações e andar junto com Deus, andar junto com Jesus. Essa é a verdadeira palavra que era que Jesus deixou para todos nós, os ensinamentos e as leis, os estatutos para nós obedecer, que era para nós andarmos junto com Jesus e esquecer a vida mundana que nós vivemos. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo, para que eu possa pregar este alerta, esta lição maravilhosa que que o seu Filho Jesus deixou para nós aqui nesta terra. Por isso, meu Deus, muito obrigado. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!